Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Eu quero ter um papo rápido com você a respeito de quarentena. Tá todo mundo um tanto quanto perdido com relação a isso e eu acho que é uma coisa importante que a gente tenha bem claro a partir de agora. A essa altura do campeonato você certamente já sabe o que é quarentena horizontal e o que é quarentena vertical. Quarentena horizontal significa todo mundo fica em casa. Os dois conceitos de quarentena, eles são completamente abstratos e fantasiosos. Eu vou te explicar. Quarentena horizontal, todo mundo fica em casa. Todo mundo inclui as equipes que trabalham no hospital, e a gente vai fechar os hospitais também. Quarentena horizontal, todo mundo fica em casa. Isso também se aplica a policiais que fazem patrulhamento na rua, delegacias. Isso vai incluir as pessoas que trabalham em usinas hidrelétricas e fazem a energia chegar na sua casa. Quarentena horizontal, todo mundo fica em casa. Isso vai incluir as equipes que trabalham com saneamento e abastecimento de água. Como é que isso vai funcionar? Então, quarentena horizontal é uma fantasia, né? É um wishful thinking, é uma coisa que a gente cria na cabeça, mas que na prática não existe em lugar nenhum do mundo. Quarentena horizontal, todo mundo fica em casa, então até as pessoas do governo e as pessoas que fazem transmissão de televisão também têm que ficar em casa. Não, isso não vai funcionar. Em lugar nenhum do mundo isso funciona. É um conceito abstrato, ok? Então a gente tem a quarentena vertical, que significa que alguns pedaços da sociedade ficam em casa enquanto os outros trabalham. E aí a abordagem que tem sido propagada aí a respeito da quarentena vertical, por exemplo, é que a gente fecharia tudo, mas deixaria hospitais funcionando, por exemplo. Esse tipo de raciocínio da economia planificada, onde um centralizador consegue determinar quais setores vão ficar funcionando ou não, isso é o tipo de delírio, de fantasia alucinada que ocorre na cabeça de pessoas socialistas. Porque se eu for fazer uma quarentena vertical e for permitir que hospitais funcionem, bom, vamos lá. O hospital tem uma farmácia. Os remédios brotam dentro da farmácia? Não. Eles são levados lá por, normalmente, transporte rodoviário. Então, para permitir que um hospital, dentro de uma quarentena vertical, para permitir que o hospital funcione e que a farmácia do hospital dispense medicamentos, eu preciso que os caminhoneiros também estejam trabalhando. Só que para o caminhoneiro trabalhar, ele vai precisar de posto de gasolina, ele vai precisar restaurante no caminho, ele vai precisar de alguns mecânicos que prestem assistência se eventualmente o caminhão dele der problema. Então, uma quarentena vertical para abrir uma farmácia de hospital, eu vou precisar que caminhoneiros, restaurantes, postos de gasolina e oficinas mecânicas continuem funcionando. Bom, e aí a gente tem a moça que trabalha na farmácia do hospital e que dispensa os remédios, né? Que entrega os remédios. Como é que essa moça chega no trabalho? Provavelmente ela chega lá de ônibus. Então, para que a farmácia do hospital funcione, eu vou precisar também que as empresas de ônibus continuem funcionando. Mas essa menina só consegue pegar o ônibus e ir para a farmácia do hospital porque tem uma creche que fica com os dois filhos pequenos dela. Então, para a menina trabalhar, eu preciso que as empresas de ônibus e as creches continuem funcionando. Então, simplesmente para abrir um hospital, eu mexo com incontáveis elos do setor econômico. É quase impossível você fazer uma quarentena vertical abrindo setorizadamente a economia, porque está tudo linkado, está tudo interligado. A única maneira de você fazer uma quarentena vertical que seja factível, que seja prática, que seja real, é se você determinar que frações da população de risco fiquem em casa e todo o resto trabalha. Então, uma quarentena vertical, real, pragmática, conservadora, inteligente, ela teria que propor que pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência ou que têm doenças crônicas que estão associadas ao maior risco de morte por coronavírus, que essas pessoas fiquem em casa e que todas as outras retornem ao trabalho. Mas aí você vai dar de cara com alguns esquerdistas e alguns ignóbeis, alguns oligofrênicos e pessoas com o QI de 2 dígitos, sendo que o da esquerda é um zero, que vão propor você um dilema. Elas vão dizer, mas aí então você está falando que as pessoas podem morrer desde que salve a economia. É como se elas estivessem propondo uma falácia do falso dilema. Ou você salva as pessoas, ou você salva a economia. Isso é uma falácia, não cai nesse tipo de discurso. Que é como você falar assim, se eu separar a cabeça do corpo de uma pessoa, você salva a cabeça ou o corpo?
Não faz sentido, porque se você separar o corpo da cabeça, a pessoa perdeu a vida e não adianta você escolher um ou outro, você não vai conseguir salvar a pessoa porque você segurou a cabeça num cesto. Então, quando a gente cria essa dicotomia, salvar as pessoas ou salvar a economia, isso é uma falácia do falso dilema, porque não existe esse dilema ético-moral. A economia precisa das pessoas para andar e as pessoas precisam da economia para sobreviver. Não existe esse dilema. Então está faltando talvez um pouco de visão realista do mundo, mais pragmática, e apertar o botão da economia, da política e simplesmente tomar as medidas que são e que devem ser tomadas por qualquer liderança. Estabeleça uma quarentena vertical, determinando a faixa etária e os grupos de risco, faz esse pessoal ficar em casa e deixa a economia andar. E esse tipo de cronograma deveria ser comunicado pelo governo explicitamente, dando o dia e a hora. A partir desse dia e dessa hora, essas pessoas ficam em casa e essas outras pessoas retomam a economia. Ficar postergando essa coisa, falando que tem que evitar a sobrecarga para não colapsar o sistema de saúde, ou que eles estão esperando o achatamento da curva, ficar propagando esse tipo de coisa e adiando a decisão que é inevitável, é simplesmente condenar pessoas e economia a um destino muito ruim. Eu rezo para que o governo entenda isso e o quanto antes eles uniformizem o discurso, para que as coisas que devem ser feitas sejam feitas. Tá faltando testosterona lá no Planalto?